podcast começa em instantes. Você pode ajudar este conteúdo cristão a chegar a mais pessoas. Basta compartilhar o link com seus contatos e nas suas redes sociais. Um excelente programa e que Deus te abençoe. Gente boa de Deus, sejam bem-vindos a mais um Salmo Cast, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E pela graça de Deus estamos aqui para falar bem de Deus, para bendizer o Senhor. E que bom que você veio. Nós vamos ler hoje um Salmo de número 18. Salmos de número 18. É um Salmo de Davi, é um Salmo em que ele escreve ao Senhor quando o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. É um salmo que tem 50 versículos, mas a gente vai ler o salmo e nós vamos ver a essência desse salmo sobre o que Davi nos ensinou, tá bom? E vamos cantar uns louvores ao Senhor. Eu estava lembrando de um cântico que é um salmo, mas é o Salmo 84, que tem a ver com esse espírito que Davi colocou aqui no Salmo 18. E tem outra música do Marcos Witt, que fala que o amor de Deus é mais doce do que o mel. E também tem a ver com este salmo. Tudo a ver. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
Teu amor por mim é mais doce do que o mel, tua misericórdia é nova a cada dia. Teu amor por mim é mais doce do que o mel, tua misericórdia é nova a cada dia. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. Aleluia. Bendito o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Salmos de número 18, diz assim a palavra do Senhor. Eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes, baixou ele os céus e desceu. E teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim, voou sim levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade, daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com o benigno te mostras, com o íntegro também íntegro, com o puro te mostras, com o perverso inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram o arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação,
A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre meus passos o caminho, os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob os meus pés, pois de força me cingiste para o combate, me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento, lancei-os fora, como a lama das ruas, das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros, das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios ao Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa da benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Meu irmão, que coisa maravilhosa a palavra do Senhor, que relato maravilhoso esse Salmo 18. E eu fui tocado no meu coração para falar sobre esse Salmo hoje, para mim e para você. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa que pelo fato de estarmos passando por lutas, problemas, dificuldades, Deus se esqueceu da sua promessa, Deus se esqueceu de nos abençoar, Deus deixou de lado a possibilidade de gerenciar a nossa vida. E é interessante que essa situação de Davi, veja bem, Davi, ele era o menor de sua casa, por assim dizer, o mais novo, né? E quando foi ungido por Samuel, para ser rei em Israel, o que acontece? Ele não assumiu o trono. Por que ele não assumiu o trono? Porque Saul ainda era rei de Israel. Saul ainda estava por assim dizer, na crista da onda, no reinado. Mas havia uma promessa de que foi falado pela boca de Samuel que o Senhor já tinha escolhido um homem segundo o coração dele para assumir o trono de Saul, porque Saul foi desobediente, Saul não ouviu a palavra do Senhor e Saul se conduziu de forma inadequada perante o Senhor. Apesar de ter sido avisado, apesar de ter sido dito, mas Saul não deu ouvido para o Senhor. E o Senhor escolheu um outro rei. Então, o que aconteceu? Davi foi escolhido, ungido para ser rei. Mas o que acontece com isso? O que acontece? Davi passa basicamente quase que 13 anos fugindo de Saul. Saul foi, digamos assim, um perseguidor de Davi. Davi era genro do rei. Lembra que quando Davi matou o gigante Golias, havia uma recompensa para ser genro do rei, o homem que se levantasse e lutasse contra aquele guerreiro filisteu. Davi foi, venceu, se tornou genro do rei, cuja esposa era Mical, e você sabe da história. Saul perseguiu Davi, Davi deixou Mical, e ele passou a viver no deserto, fugindo das investidas de Saul. Só que Davi, ele se apegou a uma promessa. Qual foi a promessa? Sobre a minha vida está a bênção de Deus, e no tempo certo eu serei rei de Israel, de fato e de direito. Porque de direito ele era, de fato ainda não, porque Saul era o rei. E Davi teve várias oportunidades de eliminar Saul. Lembra-se de uma passagem que Saul entra numa caverna
para esvaziar o ventre. O que Saul foi fazer? Ele foi fazer as suas necessidades fisiológicas. E quem estava lá dentro da caverna? Davi e seus homens. Que homens? Aquele que ele tinha reunido na caverna de Adulão. Está lá em 1 Crônicas 22. E Davi olha para aquilo, aquela oportunidade, um homem numa posição não muito, digamos assim, fácil, porque ele estava aliviando o ventre, ele estava numa posição, ele estava defecando, na realidade ali, uma linguagem popular. Davi poderia matar Saul, mas o que ele disse? Eu não tocarei no ungido do Senhor. Se o Senhor quiser, ele que tire Saul. Eu não vou ser a mão que vai tirar Saul. Quem vai tirar Saul é o Senhor. Então Davi passa o tempo dele todo, basicamente, fugindo de Saul, fugindo dos inimigos, e Deus, ao longo deste tempo, aperfeiçoa o caráter de Davi, a tal ponto que Davi passa a ser conhecido como o homem segundo o coração de Deus, porque ele depende exclusivamente do Senhor para sustentar a sua vida. E o resumo da vida de Davi é este relato do Salmo 18, pois ele diz aqui: quem é Deus senão o Senhor, e quem é o rochedo senão o nosso Deus? Senhor, se não fosse tu que esteve ao meu lado ao longo de todo esse tempo, essa jornada, eu estaria perdido, porque tu salvas o humilde, e o Senhor sabe como eu me portei diante de Saul, tu sabes como eu me portei diante dos inimigos. Então, Senhor, tu tens sido o meu juiz. Do alto, o Senhor estendeu a sua mão para mim. Na minha angústia, eu invoquei o Senhor. Em tempos de perturbação, em que eu achava que tudo estava perdido, eu clamei ao Senhor, e o Senhor disse que não, que é o Senhor quem dá a última palavra, é o Senhor quem me livra dos meus inimigos. Os meus inimigos me cercaram com laços fortes, mas o Senhor me trouxe a um lugar espaçoso. E o Senhor me livrou, e bendita seja a rocha que é o Senhor, exaltado seja o Deus da minha salvação. Deus é quem por mim tomou vingança. Então Davi olha para as circunstâncias, ele não olha como alguém desesperado, mas ele olha como alguém que está sendo provado por um Deus que não perdeu as rédeas da história de Davi, nem a história da humanidade. Então, meu irmão, quem sabe você esteja passando por um problema, uma dificuldade que está tirando a sua capacidade de ver a realidade, porque isso acontece quando nós somos sufocados por lutas, dificuldades, problemas de tudo quanto é lado. Às vezes ficamos atordoados e achamos que Deus não está nisso. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, baseado na palavra do Senhor, que o Senhor está contigo, você não vai perecer, o Senhor é a tua rocha, o teu escudo, é aquele que te guia ao longo dessa jornada, assim como fez com Davi, assim como está fazendo com a minha vida, assim como continuará fazendo com você. Você pode dizer: Senhor, eu te louvo porque tu és a minha rocha, tu és o meu escudo, tu és o meu baluarte, tu és a minha fortaleza. Não importam os levantes, não importam as dificuldades, não importam as lutas, não importam os inimigos, não importa a ferocidade com que eles se levantam para me destruir, mas o Senhor não deixará, porque o Senhor me guiará em todo o tempo, e vai o Senhor me revestir de força, o Senhor vai adestrar as minhas mãos para a batalha, o Senhor vai me dar passos largos, o Senhor vai me dar oportunidade de me cingir de força, o Senhor vai submeter os meus inimigos debaixo dos teus pés, o Senhor vai colocar em fuga esses inimigos, o Senhor é quem vai me entregar todo o livramento que eu espero de ti. Então nós estamos vendo um homem que aprendeu a confiar em Deus, e Deus, como sempre, jamais desapontará o servo. Eu gostaria de deixar isso para você, para que você, meu irmão, minha irmã, entronizasse, por assim dizer, o Salmo 18 na sua vida, olhando para a perspectiva de Davi. Esqueça que antes dele subir ao trono, ele foi ungido e passou por provações e por lutas.
assim somos nós. Há um tempo entre a promessa e a bênção. A bênção foi prometida para Davi, mas ele só assumiu depois de um processo. Assim é na nossa vida. Assim Deus está nos preparando para termos aquilo que Ele deseja que tenhamos. Enquanto isso não acontece, o que vamos fazer? Confiar, estar com o Senhor e continuar a jornada da vida. Eu espero que seja assim como é comigo, assim como com todo o povo de Deus, e que seja assim na sua vida, para a glória de Deus Pai, no nome de Jesus. A gente vai estar de volta num próximo Salmos, com a graça de Deus, no SalmoCast, que é um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. Que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, abençoe a sua vida, sua casa, te encha de fé e graça nessa jornada da vida, no chão da existência. O Senhor te abençoe.